o que aconteceu hoje aqui, Jandira. E eu quero te agradecer pela tua bravura, pela tua determinação e pela bravura dessa militância. Porque é importante que a imprensa que esteja hoje aqui divulgue o que aconteceu hoje nessa convenção. A gente sabe que tem muita gente apavorada, porque nós nos unimos. Agora, fazer o que fizeram hoje aqui, onde já se viu, numa convenção de um partido, querer pedir ficha de filiação de cada um que entra na convenção. Convenção de partido, sempre assim. O PT, os militantes do PT vêm, o candidato a vice do PV, os militantes do PV vêm, o candidato a senador é do PSD, os militantes do PSD. Eu faço uma pergunta a eles. Hoje, 4 horas da tarde, teve uma convenção do PMDB. O TRE foi lá. Nós não vamos aceitar 2 presos e 2 medidas. A campanha nem começou. E eles já estão, Jandira, apelando daqui de João Barbosa. Aqui eu me lembro da eleição de 1982, quando quiseram na última hora roubar Leonel Brizola e ele fez aquela denúncia do Proconsul. Eu quero dizer em alto e sul para eles: aqui tem uma turma determinada, um cara que vai para as ruas sem medo. Agora, chegou a mais absurda das notícias que eu podia esperar. E a juíza tomou uma decisão mandando prender a deputada Jandira. Ela, ao acaso, sabe que a deputada Jandira Fegali tem imunidade parlamentar? Se for prender Jandira Fegali, tem que prender todos os dois. É com essa disposição que nós estamos nos preparando para começar essa campanha. É com essa determinação, companheiros, que nós vamos começar a nossa campanha a partir do dia 6. Eu vi muita gente falando de incoerências de alianças partidárias. Vi gente usando termos os mais variados possíveis. Olha, pode ter tido muita incoerência nas alianças partidárias Brasil afora, mas essa aqui não é incoerência. Essa aqui, nós estamos montando a aliança dos partidos de esquerda, a Frente Popular, nós do PT, os companheiros do PV, do PCdoB e do PSB, nós estamos juntos há muito tempo, na resistência à ditadura militar, na luta pela democratização, na resistência ao projeto neoliberal, na primeira campanha do Lula. Não é porque agora temos candidatos a presidentes de partidos diferentes que nós deixamos de estar no mesmo campo. Cada um vai aqui no seu partido fazer a sua campanha para presidente. Agora, essa aliança que nós fizemos foi um fato político tão forte que mexeu no tabuleiro dessa eleição estadual. Você sabe que no dia que nós fomos na convenção do PSB, no sábado, eu disse: Romário, em menos de 48 horas, o ex-governador Sérgio Cabral, que era candidato a senador, vai renunciar. Eu falei isso sábado à tarde. Não demorou nem 24 horas. Domingo pela manhã ele se reuniu na casa lá do Baeste, ele e a turma toda, os caras do PMDB, e saíram com a chapa Pezão César Maia. Jesus!
movimento nas ruas do Rio de Janeiro, um povo que quer mudança na política. Eu digo uma coisa a vocês, companheiros. Eu sinto que é o momento da vitória dessa frente popular do Estado do Rio de Janeiro. Porque eles se afastaram da vida das pessoas. Você sabe que eu vou ter o maior entusiasmo em fazer a campanha do Romário. Porque o Romário surpreendeu muito como deputado. O Romário sempre foi o ídolo do país. Mas eu sei, infelizmente, companheiro, que tem muito deputado, tem muito senador que se elege só para defender interesse do empresário, para defender interesse dos poderosos. E aí, Jandira, é importante citar aqui a presença da nossa deputada Benedita da Silva, o deputado Vitar. Eu sei, aqui eu só estou falando dos deputados eleitos, dizer o seguinte: nós vamos ter uma bancada de deputados federais e deputados estaduais, e aqui tem muitos nomes. Se eu citar um, eu posso esquecer o outro, mas nós temos pessoal, a ajuda que eu peço a vocês é para eleger uma grande bancada de deputados desse campo. Agora, eu estava falando do Romário. O Romário começou no seu mandato e eu acompanhei de perto. Primeiro com coragem, outra vez. Ele mudou o tempo, agora está fácil de falar da física, mas ele foi o primeiro a falar dos desmandos da CBF. Mas o centro da atuação desse cara, mesmo gente de deputado e senador só para defender o empresário, foi para lutar pelas pessoas com deficiência no nosso país. E foi uma luta incansável. Meu irmão, eu acho, tem muita fé que eu vou deixar de ser senador para virar governador. Agora, nós temos a mesma bandeira, temos as mesmas causas, e eu vou sair para ser governador, e você vai ocupar o espaço do Senado Federal para continuar com a batalha para ter o governo. Eu hoje não quero fazer um discurso longo, porque eu sei que o clima aqui hoje foi tenso, mas eu queria que a mudança fundamental que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro é colocar a qualidade de vida das pessoas como a questão principal. Às vezes acontece muita coisa no Rio de Janeiro, mas a última coisa que se preocupam é com as consequências da vida do povo trabalhador. Eu dou um exemplo para vocês, essa tal obra do Porto Maravilha. Não está vendo migração, não! Ele dizia os bairros de São João do Meriti, que não eram ocupados por grupos armados, e estavam sendo ocupados. Pois bem, Sandro, do jeito que fizeram essa política de segurança, eles acabaram descuidando dos batalhões nas regiões mais importantes do Rio de Janeiro. Eu peguei só o número de São João de Meriti, que está aqui. Nesse primeiro trimestre de 2014, número de homicídios em relação ao primeiro trimestre de 2013 aumentou 68%. Roubos aumentou 51%. Roubos a pedestre 61%. Roubos a automóveis 73%. Roubos em ônibus 88%. Aí eu fui estudar o assunto e comecei a ver o seguinte: vamos ver quantos policiais por habitantes tem em cada região. Aí você vai na zona sul do Leblon, você tem um policial para 150 habitantes. Sabe quanto é em São Gonçalo? 1 para 1.600. Sabe quanto é no 20º de Nova Iguaçu? 1 para 1.600. Aqui em São João do 21º, 1 para 1.300. Eu pergunto a vocês, que justiça é
numa área mais rica da cidade, tem um tipo de serviço público desse e o povo trabalhador tem outro. Por acaso, a vida de um morador da Zona Sul vale 10 vezes mais do que a vida de um trabalhador que mora na Baixada Fluminense? Então, companheiros, nós temos que ter uma política que diga o seguinte: cada cidadão é um cidadão, more ele onde for no estado do Rio de Janeiro. E o governo popular, galera, tem que servir para isso. Uma vitória nossa tem que servir para fazer o que Lula fez no Brasil, é olhar para todo mundo, mas olhar principalmente para o povo trabalhador, olhar principalmente para quem está mais precisando. Então nós vamos corrigir essa política, fortalecendo os batalhões. Nós vamos equilibrar. E aqui é o quê? Pessoal de Cabo Frio, olha, eu preciso ser muito claro. Eu escuto. Olha, pessoal, vou pedir desculpa, porque se eu entrar nessa, eu não vou acabar. Olha, pessoal, não vai dar para falar em tudo nesse cidade. Porque eu só aqui para mim, só fica difícil. Então, olha, nós vamos corrigir as UPPs.